Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos que estão me ouvindo. Glória a Deus, aleluias. Amados, se vocês quiserem me acompanhar nessa leitura, vamos abrir as vossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 2, e vamos estar lendo a partir do versículo 16, a qual o título é: Glória a Deus, Assuero casa-se com Esther. No versículo 16 diz: Assim foi levada Esther ao rei Assuero, glória a Deus, a casa real, no 10º mês, glória a Deus, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante o rei graça e benevolência, mais do que todas as virgens. Glória a Deus, e pôs uma coroa em sua cabeça, glória a Deus, e a fez rainha no lugar de Vasti. Graças a Deus. Queridos e ouvintes da palavra de Deus, amado, a Bíblia fala aqui no livro de Esther, no capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia fala que passando algum tempo, quando cessou a indignação do rei Assuero, a Bíblia diz que ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele havia decretado contra ela. Amado, o Assuero deste livro de Esther é comumente conhecido pelo seu nome grego, Xerxes. E aqui, amados, no livro de Esther, no capítulo 1 e no versículo 1 em diante, a Bíblia fala, meus amados, que foi no tempo do rei Xerxes que ele reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. A Bíblia fala que nessa época, o rei Xerxes, ele reinava em seu trono na fortaleza de Suzã. A Bíblia diz que no 3º ano do seu reinado, ele deu um banquete para todos os seus nobres e oficiais. A Bíblia diz que nesse banquete estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. A Bíblia diz, meus amados, que durante 180 dias, glória a Deus, a Bíblia fala que o rei Xerxes, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o resplendor e a glória de sua majestade. A Bíblia fala que então, terminado esses dias, a Bíblia diz que no jardim interno do palácio, o rei Xerxes, ele deu um banquete de 7 dias para todo o povo que estava na fortaleza de Suzã, do mais rico ao mais pobre. A Bíblia diz, meus amados, que esse jardim interno possuía forrações em branco e azul. Glória a Deus, presa com cordas de linho branco e tecido roxo, ligadas por anéis de prata às colunas de mármore. A Bíblia diz que tinha assento de ouro e de prata num piso de mosaico e porfira, madrepérolas e outras pedras preciosas. A Bíblia diz, meus amados, que pela generosidade do rei, o vinho era servido em grandes quantidades, em diferentes taças de ouro. A Bíblia fala que por ordem real, o convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei ele havia instruído os mordomos do palácio que servissem o povo à vontade. Então, amados, enquanto estava tendo esse banquete, a Bíblia fala que enquanto isso a rainha Vasti, a Bíblia fala que ela ofereceu também um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. E como o rei Xerxes havia dado um banquete de 7 dias, a Bíblia diz que ao 7º dia, quando o rei já estava alegre por causa do vinho, ele ordenou aos seus 7 oficiais, os que o serviam, para que trouxesse a sua presença a rainha Vasti. Mas sabe o que me chamou a atenção, amados, nesse texto? É que nesse texto diz que o rei Xerxes, ele ficou alegre por causa do vinho. Amados, sabe o que eu consigo entender? É que essa alegria, meus amados, é uma alegria passageira. Se você, meu amado, que está me ouvindo, quer ter alegria de verdade, quero te dizer que só Jesus, meu amado, pode te proporcionar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Porque a alegria, meu amado, quando a pessoa começa a usar droga, a ingerir bebida alcoólica, é uma alegria passageira. Muitas das vezes as pessoas se envolvem com drogas, com bebida alcoólica,
Glória a Deus, porque quer preencher um vazio que está dentro de si, ou porque quer esquecer os problemas, ou porque quer ficar feliz, quer ficar alegre. Amado, a Bíblia fala em Provérbios capítulo 23, no versículo 31 em diante, diz o seguinte: não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho. Glória a Deus, aleluias, quando cintila no copo e escorre suavemente. Glória a Deus, no final ele morde como serpente e envenena como víbora. Glória a Deus, os seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Então, meu amado, o que eu quero passar para você, se você, meu amado, quer ficar feliz, não usa droga não. Não queira ficar se bebendo. Glória a Deus, para ficar feliz não. Vai para a presença de Deus, porque é Deus, meu amado. Glória a Deus, que pode preencher esse vazio que está dentro de você. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Só Deus, meu amado, pode proporcionar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Glória a Deus, aleluias. Então, amado, dando continuidade ao texto, a Bíblia diz que ao 7º dia, quando o rei estava alegre por causa do vinho, ele ordenou aos seus 7 oficiais, os que o serviam, para que trouxesse à sua presença a rainha Vaste, usando a coroa real. Glória a Deus, ele queria mostrar a beleza dela para os súditos e para os nobres, porque a Bíblia diz que Vaste, ela era muito bonita. Mas quando, porém, amados, os 7 oficiais do rei transmitiram a ordem do rei à rainha Vaste, dizendo que o rei estava chamando ela, esta se recusou a ir. De modo que o rei, ele ficou furioso e indignado. Amado, eu não sei o porquê que ela não quis comparecer à presença do rei. Eu não sei, amado. Mas passando para os dias de hoje, amado, nós sabemos que Deus, ele é rei. Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus, ele é o nosso rei. Glória a Deus, amado, quando Deus, o nosso rei, enviar pessoas para ir à sua casa te chamar, para ir à igreja, vai, meu amado. Se Deus está te chamando é porque Ele quer falar com você. Glória a Deus, muitas das vezes você quer que Deus fale com você, mas você não vai à igreja. Como que você quer que Deus fale com você, sendo que Deus te chama e você não quer ir? Glória a Deus, aleluia. Se você, meu amado, querer Deus falando com você, vai à igreja. Porque quando Ele nos chama, amado, é porque Ele quer falar conosco. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Então, amado, voltando ao texto, a Bíblia fala que quando, porém, os 7 oficiais do rei transmitiram a ordem do rei à rainha Vaste, esta se recusou a ir, de modo que o rei ficou furioso e indignado. Amado, e como era costume, o rei consultar os especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou que chamassem os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média. Eles eram os mais importantes do reino. Amado, então o rei Xerxes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vaste? Ela desobedeceu a ordem do rei transmitida pelos oficiais. Então, amados, Memuca, um dos sábios, respondeu na presença do rei e dos nobres, dizendo, a rainha Vaste, ela não ofendeu somente ao rei, mas também a todos os nobres e todos os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois o comportamento de Vaste se tornará conhecida entre todas as mulheres, e assim também elas desrespeitarão seus maridos e dirão, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vaste fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, quando as mulheres da Pérsia, da Média e da nobreza, quando ficarem sabendo do comportamento da rainha Vaste, agirão da mesma maneira com todos os nobres do reino. Glória a Deus, aleluias, e isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja escrita na lei da Pérsia e da Média, e que não se pode revogar, determinando que Vaste nunca mais
compareça à presença do rei e que também dê ao rei a sua posição de rainha a uma outra mulher que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso império, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. A Bíblia diz que o rei Xerxes e os seus nobres aceitaram de bom grado esse conselho, de modo que o rei, ele pôs em prática a proposta de Memuca. Então enviaram cartas em toda a parte do reino, cada província, cada povo, em sua própria escrita, em sua própria língua, determinando que cada homem deveria mandar em sua própria casa. Amados, indo para o capítulo 2, no versículo 1 do livro de Esther, então a Bíblia fala, meus amados, que passando algum tempo, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti. Amados, já havia passado algum tempo. Ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele havia decretado contra ela. Amados, então os conselheiros do rei sugeriram que se procurasse belas virgens para o rei e que nomeasse comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças para o harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e que elas receberiam tratamento de beleza. Glória a Deus, aleluias. E a moça que mais agradasse o rei seria a rainha no lugar de Vasti. A Bíblia diz que esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Amado, a Bíblia fala que naquele tempo, naquela ocasião, vivia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. A Bíblia diz que ele foi levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mas, amados, foi Quis, o bisavô de Mardoqueu, e não o próprio Mardoqueu, que foi transportado de Jerusalém como cativo, juntamente com o rei Jeconias, em 597 a.C. Amado, esse rei Jeconias é também chamado de Joaquim. Só que voltando ao texto, a Bíblia fala, meus amados, glória a Deus, que naquele tempo, naquela ocasião, vivia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis. Amado, a Bíblia fala que Mardoqueu ele tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. A Bíblia fala que essa moça, também conhecida como Esther, a Bíblia fala que ela era muito atraente e muito bonita. E Mardoqueu havia tomado ela como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Então a Bíblia fala que quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à fortaleza de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A Bíblia diz, meus amados, glória a Deus, que Estela também foi trazida ao palácio do rei. Glória a Deus, aleluias, e ficou confiada a Hegai, o encarregado do harém. A Bíblia diz, meus amados, que essa moça o agradou. Ele a favoreceu e logo lhes providenciou tratamento de beleza e comida especial. Glória a Deus, a Bíblia fala que designaram 7 moças escolhidas do palácio do rei e as transferiu junto com as suas jovens para o melhor lugar do harém. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, a Bíblia fala que Esther, ela não havia revelado a que povo pertencia e nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Ou seja, meus amados, embora Esther, glória a Deus, aleluia, tivesse sido escolhida e coroada rainha do grande império persa, ela não se orgulhou,
ela não ficava se achando, ela não se envadeceu por causa da sua posição social, glória a Deus, e nem do poder que acabara de receber. Glória a Deus, Esther, meus amados, ela não desprezava os conselhos do seu primo Mardoqueu, de condição humilde, e nem menosprezava sua tradição espiritual. Pelo contrário, glória a Deus, Esther, ela manifestou-se um espírito de mansidão, de humilde, de submissão, após tornar-se rainha, como sempre fizera antes. Ou seja, ela não mudou o jeito dela, porque ela tornou-se rainha. Então, o que eu quero passar para você que está ouvindo esta palavra, amado, Deus te colocando em níveis altos, não mude o seu jeito. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes a pessoa, quando não é ninguém, é de um jeito. Mas quando Deus levanta essa pessoa já começa a se achar que é melhor do que os outros, achar que já pode sair pesando em todo mundo. Amado, a Bíblia diz que a soberba procede à ruína. E a Bíblia também fala que Deus, ele abate o soberbo, mas concede graça aos humildes. Então, amado, a Bíblia fala que Estela não revelou a que povo pertencia e nem a origem da sua família, pois Mardoqueu, primo de Esther, o que havia adotado Esther como filha, havia proibido de fazê-lo. A Bíblia diz, meus amados, que diariamente Mardoqueu ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que estava lhes acontecendo. Ou seja, amados, Mardoqueu ele estava agindo mesmo como um pai. Ele era só primo dela, mas ele estava agindo como um pai. Glória a Deus, aleluias, todo preocupado, querendo saber o que estava acontecendo com Esther. Ele sempre estava ali, meus amados, por perto, para ter notícia, para saber o que estava lhes acontecendo. Então, o que eu quero passar para você também, meu amado, glória a Deus, para você também sempre estar se esforçando para saber como está a sua família. Glória a Deus, porque a Bíblia fala, meus amados, que quem não cuida dos seus parentes, e especialmente os de sua própria casa, negou a fé e é pior que um descrente. Então, amados, voltando ao texto, a Bíblia então fala, meus amados, que antes de qualquer moça comparecer à presença do rei, deveria completar 1 ano, ou seja, 12 meses de tratamento de beleza. Glória a Deus, prescrito para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosmético. A Bíblia fala que quando a moça ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar. Glória a Deus, do harém para o palácio do rei. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que de tarde ia para lá e de manhã voltava para uma outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Saagás, oficial responsável pelas concubinas. E ela não voltava à presença do rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Sabe o que eu entendo, amado? Glória a Deus, é que a palavra de Deus diz, lá no livro de Isaías, capítulo 43, no versículo 1 diz: mas assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Amado, quero te dizer, para você que está, glória a Deus, ouvindo esta palavra, você é um escolhido do Senhor. Quero te dizer, meu amado, que não foi você que escolheu Deus, mas sim foi Deus é que te escolheu. Glória a Deus. Então, amado, dando continuidade ao texto, a Bíblia fala, meus amados, que quando chegou a vez de Esther, a Bíblia diz que Esther, glória a Deus, ela era filha de Abiel. Abiel, glória a Deus, era tio de Mardoqueu, o que havia adotado Esther como filha. Amados, a Bíblia fala que quando chegou a vez de Esther, ela não quis levar nada do harém para o palácio do rei, nada além daquilo que Hegai sugeriu que ela levasse. A Bíblia diz que Estela causava boa impressão a todos as que o viam. Glória a Deus, sabe o que eu entendo? É que nós também, amados, temos que causar boa impressão a todos os que nos veem. Glória a Deus, não como homens e mulheres do mundo, mas sim como homens e mulheres de Deus. Amado, então a Bíblia fala que Esther, ela foi levada ao rei
glória a Deus, a residência real no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. A Bíblia diz, meus amados, que o rei gostou de Ester mais do que qualquer das outras mulheres. Ela foi favorecida por ele e recebeu a sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. A Bíblia diz que então o rei Xerxes lhes colocou uma coroa real em sua cabeça e Ester tornou-se rainha no lugar de Vasti. Sabe o que eu entendo? Vasti, amados, ela se recusou a ir à festa do rei. Então, amado, Ester, glória a Deus, aleluia, uma moça judia, ela foi escolhida, glória a Deus, para ser rainha no lugar de Vasti. Glória a Deus, sabe o que eu quero te passar, meu amado? Glória a Deus, que é assim que Deus faz. Quando uma pessoa não dá valor, glória a Deus, Deus levanta outro, capacita, glória a Deus, para colocar no lugar. Glória a Deus, sabe o que eu quero te dizer, meu amado? Dê valor, glória a Deus, ao lugar que Deus te colocou. Se Deus te colocou aí, meu amado, é porque Ele quer que você permaneça aí. Glória a Deus, aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A Bíblia fala, meus amados, que o rei Xerxes lhes colocou uma coroa real na sua cabeça e Ester tornou-se rainha no lugar de Vasti. Sabe o que eu também consigo entender, meus amados? É que Ester, ela não estava ali por acaso. Deus, ele tinha um propósito com Ester ali naquele lugar. A mesma coisa, meu amado, você. Glória a Deus, aleluia, se Deus te colocou aí neste lugar, glória a Deus, é porque Deus, ele tem um propósito contigo aí neste lugar. Glória a Deus, eu não sei aonde você mora, não sei aonde você congrega. Glória a Deus, mas se Deus te colocou aí é porque Deus, ele tem projeto contigo aí neste lugar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amado, às vezes você nem queria estar aí nessa cidade. Talvez você não queria estar, glória a Deus, aí nessa congregação. Mas se você está aí é porque Deus quer você aí. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, amado, dando continuidade ao texto, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A Bíblia fala que então o rei, ele deu um grande banquete, o banquete de Ester, para todos os seus nobres e oficiais. A Bíblia fala que o rei, ele proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade. Então, amados, essa foi a palavra que o Deus vivo, Deus verdadeiro, me deu para passar para você, amado ouvinte da palavra de Deus. Então, amado, que o irmão que está me ouvindo, a irmã que está me ouvindo, fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.